paz do Senhor Jesus, amados. Aqui quem fala é o pastor André Martins Matias, responsável pela sede setorial de Juiz de Fora, Minas Gerais, das igrejas Pentecostal Deus e Amor. E estamos aqui em um projeto muito interessante, que é o Momento Teológico, junto com o projeto Expansão Jovem, né? E são 16 diálogos tratando das doutrinas básicas das Sagradas Escrituras, buscando despertar curiosidade, aguçar o desejo da sede do saber, de buscar o conhecimento de todos que estão nos acompanhando. E aqui estamos hoje com a nossa irmã Juliana. A paz do Senhor, irmã Juliana. Paz do Senhor Jesus, pastor André, paz do Senhor a todos que nos acompanham. Tudo bem com a irmã? Graças a Deus. E hoje, né, a doutrina que nós vamos hoje tratar é sobre ramartiologia, um nome diferente. Muitas pessoas nunca ouviram falar esse nome estranho, né, irmã Juliana? Pois é um nome bem difícil de falar, mas é um ramo da teologia, né, que nós andamos estudando. É um ramo da teologia que vai falar a respeito do pecado. É um estudo a respeito do pecado. Interessante. Nós tivemos já 4 momentos já, né? Teontologia, cristologia, pneumatologia, falando sobre o Espírito Santo. Semana passada falamos sobre antropologia, né? A doutrina sobre a origem do homem. E hoje, sobre ramartiologia, a doutrina do pecado, ensino, tratado, né? Acerca do pecado. E, irmã Juliana, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que transgride contra Deus, tudo que afasta o homem de Deus. Então eu comecei a pensar sobre isso e quando a gente está transgredindo, a gente começa a pensar no que é uma violação a uma regra, uma lei da qual eu já tenho um conhecimento. É igual uma lei de trânsito. Se você ultrapassa um sinal vermelho, você já está infringindo a lei de trânsito. É desobediência. Uma desobediência, né? E quando nós começamos a pensar no que é desobedecer a Deus, me fez pensar em Êxodo 20, que fala, não matarás, não roubarás. Então, mediante que a pessoa já pratica tal coisa, então ela já está pecando contra Deus. Quando ofende a Deus, quando desobedece às regras de Deus, aquilo que Deus determinou, então é o pecado, né? O pecado. Esse é o pecado. Mas e qual foi a origem do pecado? O pecado surgiu aqui na terra, como é que é? Explica para nós onde surgiu o pecado. Pois é, o pecado já surgiu nos céus, né? Até a gente começa a analisar essas coisas, a gente acha, né, até meio estranho. Como que o pecado surgiu no céu, mas quando Lúcifer, né, que era ali, né, tão sagrado nos céus, mas ele desejou subir acima de Deus. Então ali surgiu o pecado do orgulho, dominou o coração dele e acabou tendo o pecado. E ao contrário do que muitos pensam, o pecado não veio, né, pelo Adão, não foi o primeiro que foi o Adão, ele foi apenas uma porta de entrada do pecado na terra, mas o pecado mesmo surgiu nos céus. O pecado surgiu no céu, ele entra no mundo a partir do erro de Adão e Eva, ele entra no mundo, mas ele surgiu mesmo no coração ali de Satanás, quando ele decidiu, né, serei semelhante ao Altíssimo, né? Ele tentou, mas, né, foi derrubado, né? E graças a Deus que Deus tem despertado, né, acerca disso, chama a nossa atenção para isso. Mas como vencer a tentação ao pecado? Porque o pecado, ele assedia, ele é bem difícil de lidar, né? Ele é muito sutil as formas como ele tenta nos captar a nossa atenção. A Bíblia chega a dizer que nós erramos quando cedemos ao próprio desejo do nosso coração. Então, como é que nós vamos vencer a tentação do pecado? Nós vencemos a tentação do pecado, primeiramente em oração, né? Tendo uma vida com Deus, né? Buscando de Deus tudo aquilo que Ele tem de melhor para o homem. Então, primeiramente em oração, correndo, né? Literalmente correndo, fugindo de tudo aquilo que não edifica. Né? Se a gente está buscando o que edifica, então a gente já está bloqueando, né, essa entrada do pecado na nossa vida para a gente, né, não praticá-lo. E vencendo em oração, em consagração com o Senhor, né, eu acredito que cada vez mais, mediante a palavra, nós vamos nos fortalecendo e fechando essa porta para não cair nas tentações. Inclusive tem pessoas que eles decidem enfrentar, não, eu consigo enfrentar, mas é o próprio Senhor que manda fugir, né? Fugir da prostituição, fugir dos desejos da mocidade. Uma das formas que existe, né, de vencer é fugindo, né? O próprio José, né? Exatamente. Não ficar marcando bobeira perto da tentação, não. Foge, vai embora, se afasta,
porque você precisa sobreviver, né? Ele é um bom exemplo, né? Exato. De fugir, de correr das tentações. E o primeiro ponto que você colocou, a oração, né? Porque você vai orando, desenvolve um relacionamento com Deus, né? Em Deus não há pecado, e você vai conversando com Deus, Deus vai trabalhando em você, Exatamente. e você vai ficando cada vez mais forte, mais íntimo de Deus, e vai tendo mais força para vencer o pecado. E aí a tentação, porque o problema em si é o assédio, é a tentação. Eu gosto de abrir um parênteses, eu quero abrir um parênteses aqui sobre Eva, por exemplo, que quando o diabo, quando ela pecou, quando ela comeu do fruto proibido, o diabo não forçou o goela abaixo, né? Diria alguém a expressão goela, né? Não forçou garganta abaixo, não. Apenas fez a propaganda. Olha, você não vai morrer, você vai saber de tudo, do bem e do mal, e outro, você vai ser igual a Deus. E eu costumo dizer que a serpente ali, que é Satanás, foi embora. Deixou só ela matutando ali. Uma semente na mente Exato. dela ali, E ela ficou ali ficou absorvendo, olhando, e tinha de se afastar, ela tinha de correr, né? E como ela não está ali próximo de Deus, ela está dando vida a Satanás, então ela vai cedendo. Era hora dela fugir, era hora, né? Às vezes a tentação é uma discussão. Quando você vê que aquele ressentimento de ira está subindo no teu coração, você vai ficar aqui, eu vou brigar. Então, olha, corra. O jovem que está ali no namoro, no relacionamento, na conversa, eu costumo dizer, olha, jovens, mesmo você que está comprometido com essa moça, você, moça que está comprometido com esse rapaz, quando você vê que o clima está afastando, então você precisa se afastar. Quando vê que o clima está esquentando, precisa se afastar, precisa correr, cada um para o canto, volta a se falar por WhatsApp, volta a se falar pela distância, porque nós temos que vencer. E é pela oração, é fugindo, E o diabo não vai ficar, né, falar, ele está orando. Quanto mais, eu vejo assim, quanto mais a gente está orando, ele ainda vai ficar insistindo. Porque nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, o desejo da nossa carne. Verdade. Você dobra o joelho e ora 8 horas de oração. Digamos, você pode orar 8 horas de oração. Quando você levantar da oração, a tua carne levanta junto com você. Verdade. Quando Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Não consigo, né? Ela vai ser vencida, a última etapa a ser vencida, né? Mas nós temos que vencer. Então se aproxima de Deus, invista em Deus e diga não, né? E é importante dizer não, aprenda a falar não, né? Nesta hora você tem que pensar em você, no relacionamento com Jesus, você precisa vencer o pecado. E quais as consequências, ou a consequência direta do pecado? A Bíblia é muito clara em nos dizer, né? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A consequência direta do pecado é a morte, né? E também me fez pensar, né? Não é uma morte física diretamente, é uma morte espiritual, porque já está pecando, já transgrediu contra o Senhor, já se afastou de Deus, então é uma morte espiritual, né, que a Bíblia vai nos dizer. Então, não pequei, não vai cair duro para trás e morreu. Mas o salário do pecado é a morte, e acho que é a pior morte, né, que é a morte espiritual, de estar longe do Senhor Jesus. Nesse diálogo aqui, amados irmãos, a irmã Juliana sabe também, nós não temos a menor pretensão de esgotar o assunto. São pequenos diálogos, bem rápidos mesmo, aí, questão em torno de 10, 12 minutos no máximo, porque a gente apenas quer levar as pessoas a buscar, despertar o desejo, né, de buscar o conhecimento, né? Mas dentro dessa dinâmica, dessa conversa, eu ainda quero brincar até com os nossos irmãos que nos acompanham, fazendo uma pergunta: quem é a avó da morte? Quem é a avó da morte? Essa pergunta que me foi feita na minha adolescência. Quem é? Mas sabe o que é que faz essa pergunta? É porque a Bíblia diz que a concupiscência gera o pecado. E o pecado consumado, ele vai gerar a morte. Então a avó do pecado seria a concupiscência, o desejo exagerado. Às vezes você está com aquele desejo exagerado e ainda não é pecado. A concupiscência não é pecado. Quando Deus encontrou Caim, o que ele disse para Caim? Caim, você está com muita ira de seu irmão, está querendo matar ele? Normal, todo mundo tem vontade de matar o irmão uma hora, né? Mas ainda não é pecado. A gente se controla na graça de Deus. Tem irmãos também. Mas Deus falou para ele assim: ô Caim, você está irado, teu irmão? Deixa eu te falar, se bem fizeres, não é fazer o bem, se bem fizeres, ou seja, fazer direito, haverá aceitação para você.
Mas se não, o mal jaz à porta. Mas eu quero te falar, Caim, o teu desejo vai ao teu encontro e sobre ele dominarás. Deus está falando ali, o próprio Deus pregando para Caim, domínio próprio. Veio o desejo para pecar, é maior do que eu. Não, não é maior do que você. Monta nele como se fosse um cavalo e puxa as rédeas mesmo. Freia mesmo, empina, chega até a empinar esse cavalo aí, que está acelerado demais. Freia. Deus falou para Caim, domina, porque o desejo de pecar ainda não é pecado, né? Mas se você vai deixando crescer, se torna concupiscência, um desejo exagerado, e por fim você não foge, né? Aí acaba perde perdendo o controle. Não corre por oração, não, aí perde o controle e perde, né? O que levou José a fugir? Quando você lê o Salmo 81, você entende, Deus falou com ele, canta alegremente, ele ficava cultuando o tempo todo. No Salmo 81 você vê que José, em espírito de oração e comunhão com Deus, é o que deu força para ele vencer, né? Porque senão jaz a consequência. Deus falou, olha, o problema está aí, o mal jaz à porta. E como a irmã Juliana disse, a consequência do pecado é a morte. A morte que equivale à morte física, porque o homem não iria morrer se não tivesse pecado. Adão e Eva estaria vivo até hoje. O homem não iria morrer, além dessa morte, a morte espiritual, que é a separação em relação a Deus, né? Então é a pior, é esse distanciamento. Então é importante que você aprenda como combater isso. Então aprofunde-se na Sagrada Escritura, leia a Bíblia, tenha comunhão com Deus, é a forma de vencer, né, Marjorie? Com certeza, só em oração nós conseguimos vencer graças a as Deus. Tentações. E quando for, né, a oração você vai vencendo e chega o momento que Deus vai te alertar, filho, corre. Aí é mais forte. Foi Deus que falou com Davi. Davi, vai lá, eu posso enfrentar Keila, enfrentar os filisteus que estão invadindo Keila? Deus falou, pode. Quando ele está em Keila, já venceu os filisteus, está chegando Saul com o exército. O que Deus falou para ele? Foge. Então tem hora de lutar e tem hora de fugir. Senhor, eu tenho que fugir. Deus falou, agora. Como diria o outro, passa sebo nas canelas e corre. Então, muitas vezes você tem que correr, né? Com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Foi muito bom falar com a irmã, né? Trazer esse tema aí, que é muito importante para nós, que é sempre um problema para a humanidade, que é o pecado, mas que graças a Deus, por Jesus Cristo, estamos vencendo em nome de Jesus. E eu queria, né, ter essa lembrancinha, que eu sempre esqueço, desse brindezinho aqui, um mimo do Momento Teológico, canetinha com uma bibliazinha aí, tá bom? Que Deus abençoe, foi um prazer falar com a irmã. Deus abençoe todos os ouvintes, os internautas que nos acompanham, jovens, todos que estão acompanhando. Leia a palavra de Deus. Deus abençoe, suas palavras finais. Em oração, né? Vencer que só em oração conseguimos vencer o pecado, e nunca se esqueça que Deus é perdoador. Ele é piedoso, então se você pecou, peça perdão, pois Deus está pronto para te perdoar. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus.